Estamos de volta e eu tenho a satisfação de receber aqui, no programa Viva Melhor, o médico vascular, Dr. David Colombelli. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, doutor. Obrigado, querido. Obrigado pelo convite, Renata. Doutor, está chegando o verão, quer dizer, já chegou o verão, mas acontece que esse tempo ainda está muito instável, mas as mulheres já começam a se preocupar. Como sempre, mulher quer ter pernas bonitas. E na especialidade do doutor, nós temos muito a conversar sobre isso. Claro que as mulheres pensam na parte estética, mas principalmente nós temos que pensar muito na parte da saúde, né? E hoje nós vamos conversar bastante com o Dr. David, esclarecendo as dúvidas do pessoal de casa e das pessoas realmente que querem se cuidar. Doutor, as varizes começam a aparecer. Querendo ou não, elas começam a surgir. Vamos falar um pouquinho o que seriam as varizes? Então, Renata, varizes nada mais são do que veias dilatadas e tortuosas na perna. É um conceito simples, básico, né? Mas que envolve muita coisa atrás disso, na verdade, né? A variz é uma veia que não funciona direito, ou seja, ela, por uma série de fatores, ela começa a se desenvolver e válvulas que existem dentro dela começam a não deixar o sangue somente subir. E, então, com o tempo, ela começa a dilatar a sua parede e deixa o sangue subir e descer. A partir do momento que essa veia se tornou dilatada, eu costumo dizer, dali em diante só vai aparecer mais varizes a partir daquela variz. É como se você plantasse uma árvore, ou seja, plantou, ela chegou a brotar, ela pode virar uma árvore grande com vários galhos, várias folhas. Esse é um comparativo que eu sempre faço sobre varizes, que é uma coisa que faz a paciente entender um pouco que, eventualmente, pacientes vêm nos procurar por varizes menores e não dá bola para as varizes maiores. Então, a gente tem que definir bem o que é cada coisa, né, tentar entender a raiz do problema para poder fazer um tratamento melhor, né? Doutor, já que o doutor está nos pontuando sobre a parte de varizes, como o doutor disse, também existem, as pessoas se confundem um pouco. Existem varizes, outras falam varicoses, microvarizes. O que seria tudo isso? É a mesma coisa? Alguma diferença? Como que funciona, doutor? Basicamente, todas elas são veias dilatadas, né? Se a gente for ver na base teórica, todas elas se dilataram mais do que o tamanho normal dela, e as válvulas, que são portas que abrem e fecham dentro da veia, já não funcionam adequadamente. Mas isso, a nomenclatura varia de calibre, né? O menor calibre que existe são, o nome certo, telangiectasias, conhecido popularmente como varicoses, que são aquelas veinhas bem fininhas, bem superficiais. Mas elas podem se transformar numa varize maior ou não, doutor? Não, elas só ficam naquele estágio? Só naquele estágio. A varicose é, digamos assim, é o final, é como se fossem as folhas das árvores, né? Nunca uma folha vai se transformar num galho, mas ela pode se tornar mais florida, ou seja, ela pode cada vez, geralmente a varicose passa por um estágio que começa rosinha clara, vermelho cereja, azul, violeta, né? Cada vez ela vai escurecendo mais, que o que dá a cor da varicose é o sangue que fica dentro dela, né? Então a tendência, a menor de todas é a varicose, mas sempre o tratamento depende por trás disso. O que tem? O que está provocando no caso. Já que a gente está falando sobre essas diferenças, porque as pessoas, assim, às vezes, como o doutor mesmo nos pontuou, vê a parte estética, né? Começa com umas coisinhas pequenas, seriam essas micros, e depois elas vão se ramificando. Então, de pouquinho vai poder, como o doutor falou, as folhas podem ser bastantes também, né? Com certeza. E isso daí incomoda principalmente as mulheres pela estética. Mas realmente o fundo, a importância, o porquê que elas surgem, qual que é o fator principal, isso realmente deve se dar uma atenção especial. E o que pode, como elas podem surgir, doutor? Tem algum motivo especial? Como que elas surgem? Então, essa é uma das perguntas mais comuns que nos fazem. Da onde vêm as varizes, né? Já é provado que hoje, se a gente fosse pontuar algumas coisas, talvez, com certeza, o principal fator é a genética, né? Quem traz uma tendência a ter varizes, vai ter sempre aparecendo varizes em várias fases da vida, né? Mas tem momentos da vida que aumentam esse pico de varizes, que são principalmente as gestações. Então, os três principais fatores: tendência, ou seja, uma pessoa que tem tendência a ter varizes, são às vezes mães que levam as filhas com 14, 15 anos para nos mostrar varicoses nas pernas, que estão iniciando, né? Gestações, já é comprovado que quanto maior o número de gestações, maior é o desenvolvimento de varizes, né?
E o anticoncepcional, os hormônios também têm uma influência importante. Somado a isso, vem vários outros fatores, muitos deles mitos, né, muitos deles até que dão uma relevância maior ao assunto, mas que não necessariamente causam alguma influência na fisiopatologia, né, do aparecimento. Tudo que é tratado desde o início, você tem um diagnóstico mais rápido, um diagnóstico bem tranquilo, seja para o paciente, seja em referência ao tratamento. E, claro, sempre a prevenção beneficiando a todos, né, doutor? Em relação aos sintomas, muitas pessoas, claro, a maioria das mulheres, como eu falei no início do programa, se preocupam bastante com a estética. Principalmente hoje que a gente está vivendo num mundo que tudo visa estética, seja a parte dental, da minha área, seja a parte corporal, mas as mulheres realmente têm um fator que realmente é bonito, que são as pernas. Então, assim, de repente elas verificam o problema de umas microvarizes iniciais pela estética. Mas quais seriam uns outros sintomas que as pessoas podem também levar a procurar um profissional vascular, doutor? Então, para isso era bom dividir em duas doenças bem diferentes, né? A microvarize e a varicose, que são esses galhinhos e as folhinhas, eles variam, a maioria dos casos não dão nenhum sintoma. E o que pode dar é queimação, ardência, mais no período menstrual, na fase hormonal, dilatar um pouco mais essas veias e sentir um certo desconforto. As varizes, outro segmento são as varizes maiores, pacientes que têm varizes volumosas na perna. Essas sim têm sintomas importantes, mas o principal é dor, cansaço, sensação de peso na perna, né? Eventualmente o paciente acorda com a perna desinchada, tudo bem, no fim da tarde, conforme vai ficando de pé e o sangue vai se acumulando nessas varizes, tende a cada vez doer mais, inchar, cansar, mas nunca dor forte, né? Tem muitos pacientes que me procuram no consultório, doutor, tem umas dores horríveis nas pernas. Com certeza isso não é variz. A gente tem que tentar diferenciar o que é dor de variz e o que é dor eventualmente de uma paciente que iniciou uma academia. Porque normalmente as pessoas falam, não, tudo associa, eu tenho variz, então minha dor está relacionada àquilo. E às vezes, como o doutor está nos dizendo, às vezes não é isso. Tem que fazer um diagnóstico, realmente verificar tudo o que está acontecendo na vida da pessoa, né? E tem que tentar desmistificar, porque não adianta uma paciente vir me procurar com microvarize e varicose. A gente faz um tratamento. Desaparece, eventualmente microcirurgia, desaparece. Se a dor for por causa muscular, não vai desaparecer a dor. Então a gente tem que tentar diferenciar isso, né? Então tem pacientes que vêm, que nos procuram só para melhorar a aparência, né? Porque não gosta de andar de saia, de biquíni, né? Incomoda visualmente, né? E muitas dessas microvarizes e varicoses nunca que vão trazer um problema de saúde para a paciente, mas sim quando você tem esses galhos armados, digamos assim, pré-montados, a tendência é cada vez aparecer mais varicoses, né? Então, essa coisa que você falou de procurar sempre no início é bem melhor. A gente começa a tratar as varicoses antes delas desenvolverem muito. Sempre quando ela está mais desenvolvida é mais difícil. Eventualmente o tratamento é mais sacrificante, né? Claro, realmente, mas como o doutor estava nos falando, às vezes tem varizes que o paciente chega para o doutor e fala, não me incomodo, não sinto dor, preciso tratar, deixa quietinha. Realmente, o que fazer nesses casos, doutor? Então, microvarizes e varicoses, se não tem nenhum problema de dor e de sintoma, nos procuram por estética, para melhorar a aparência. Agora, varizes grossas, eu também tenho a outro lado da moeda, que são senhoras que vêm nos procurar com varizes grossas na perna. Essa sim é uma paciente que é mais importante tratar até do que a visão estética, né? É lógico que a visão estética... Mesmo se ela não sentir dor, doutor, para não ter problemas futuros. É isso mesmo. Não prejudicar mais. Porque eventualmente pacientes entre 40 e 50 anos que têm varizes na perna e não dá muita bola para estética, né? Claro. E tudo mais. Essas varizes grossas, a tendência, uma coisa a gente tem que saber, ela sempre vai aumentar. Então, nos próximos 10 anos, ela vai cada vez se dilatando mais e cada vez o sangue que circula dela vai ficando mais lento o seu fluxo. A tendência de cada ano que passa, essa varize tem mais chance de fazer uma trombose, uma flebite, eventualmente até uma ulceração, é maior. Então é isso que tem que ser explicado, né? Que varizes grossas é igual a tratamento, tem que procurar um tratamento. Com certeza, igual o doutor está nos falando, pode não estar doendo agora, mas as complicações virão. Quer dizer,
está numa situação hoje, mas a tendência é realmente piorar, é aumentar. E também a gente soma-se tudo isso, fatalidade, né? Que vem outras coisas também acopladas juntos, né, doutor? Já que a gente está falando sobre as complicações, o doutor falou sobre trombose, mas quais outras complicações que poderiam ocorrer nesses casos, se não tratadas, doutor? Então, vem tudo da base de que o sangue não consegue voltar. Né? Ele desce bem e não consegue retornar para o corpo. Porque boa parte desse sangue volta pelo sistema superficial e com essas varizes a tendência é ter uma volta muito mais lenta. Com o tempo, o sangue todo faz um ciclo diário de acúmulo de sangue, de noite ela dorme, baixa, né? E nesse ciclo diário começa a ter umas manchas hipercrômicas na perna, que são aquelas manchas escuras. Todo mundo conhece algum paciente que tem uma mancha escura na perna, né? Eventualmente essa mancha é um presságio para a ferida. Ou seja, o paciente que tem essa mancha na perna vai continuar e vai desencadear. Se isso vai demorar 2 anos, 3 anos ou 10 anos, vai vir. Talvez o que eu considero o mais grave é a trombose venosa. A trombose venosa que pode ser só da variz, que tem que se chama tromboflebite, que na verdade é uma trombose venosa, mas de um ramo superficial. Só que existem comunicações dos superficiais com o profundo. A partir do momento que você tem uma trombose superficial, isso pode ocasionar uma trombose profunda. O paciente pode vir até a morrer. Nós temos várias coisas ainda para serem conversadas. Os tipos de tratamentos, não deixe de conferir o segundo bloco, que eu volto depois da dica da semana, ainda com o Dr. David, para falar sobre os tratamentos dos problemas sobre varizes e varicoses. Não deixe de conferir logo após o nosso intervalo. Já voltamos.